Hoje queremos dar continuidade ao estudo do livro de Juízes e dei o título desta mensagem: Fé versus Religião. Fé versus Religião. Enquanto nos aproximamos ao final deste ano, o que é que te vem em mente? Qual é a primeira coisa que te vem em mente assim que nos aproximamos ao mês de dezembro? O tempo está correndo demais. Há muita coisa que pessoalmente gostaria de ter feito e não consegui neste ano. Isto nos leva de novo ao redor de preocupação. Tive a oportunidade de compartilhar todos os meses que passaram. A questão é, tenho que dar graças a Deus ou tenho que chorar pelo o que não aconteceu bem? O que fará na sua vida? Vai se alegrar e agradecer a Deus pelas suas realizações, por pouco que alcançou, ou vai sentar, se arrepender, choramingar por aquilo ou pelas falhas que cometeu durante o ano, ou chorar por causa daquele projeto que não conseguiu alcançar? Muitas vezes, até então, tivemos em guerras de nos arrependermos pelas falhas que cometemos durante o ano, de olharmos para Deus e dizer muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Conseguimos ter aquilo, mais aquilo. Muito obrigado, Deus Pai. Como já mencionei, voltamos por um base, mas bom, alguns anos atrás. Creio que esta igreja tem muito testemunho com relação a isto. Mas enquanto estava me preparando para a mensagem de hoje, e estava a pensar por que nós sempre nos arrependemos pelo aquilo que não nos alcançamos, ou pelos erros que temos cometidos. A palavra arrepender significa dar uma volta. E se nós continuamos a nos arrepender, significa que continuamos a pecar e não olhamos para a frente e agradecer. A última vez terminamos capítulo 8 e passamos para o capítulo 9. O que aconteceu é que depois da morte de Gideão, o que aconteceu, lemos capítulo 10, versículo 1 e diz: fala depois da morte de Abimeleque. Nós estávamos a ler a história de Gideão. Afinal, quem é Abimeleque? O capítulo 9 fala de Abimeleque. Abimeleque é um dos 70 filhos de Gideão. Depois da morte de seu pai, ele vem ter com o povo e diz: vocês preferem servir a 70 reis ou a um rei? Vocês preferem servir a um pastor ou a 70 pastores? E todo mundo retrucou: nós queremos um rei, porque 70 reis significa deveriam pagar impostos 70 vezes. Não, nós queremos um rei. Preferimos a um rei. 70 reis significa precisamos ter e obedecer a 70 leis. Aqui havia dado uma melhor opção, que era servir a 70 reis ou ao único Deus. Mas Abimeleque desvia a questão. Diz: vocês querem servir a 70 reis ou a um rei que sou eu? E assim escolheram a Abimeleque e serviram a Abimeleque como o rei por 3 anos. Uma das grandes questões é: quem foi o primeiro rei de Israel? Já ensinei isto. Abimeleque significa Abi, meu pai é rei. Significa que Deus deve ser meu rei. Saulo foi o primeiro rei que Deus escolheu para Israel, mas o primeiro rei que o povo escolheu foi o Abimeleque. O que aconteceu é que depois de 3 anos tudo colapsou e Abimeleque morreu. Por assim dizer, foi destruído.
Lembra-se da história maravilhosa de Gideão, em como ele venceu a guerra e como ele teve as maravilhas de Deus. Depois de todas essas obras de Deus, o desejo humano, a loucura humana, volta-se a manifestar e o capítulo 10 começa. O capítulo 10 de Juízes diz: E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodo, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreu, foi sepultado em Samir. E depois disto, Jair levanta-se para tornar-se o juiz. O que está escrito acerca de Tolá e Jair. Tolá levantou-se para julgar a Israel, livrar a Israel, e julgou Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. Acerca de Jair, diz: E depois dele se levantou Jair, Gileadite, e julgou a Israel 22 anos. E tinha estes 30 filhos, cavalgavam sobre 30 jumentos. O que jumentos significavam naquela época? Significa que ele tinha 30 filhos e tinha 30 BMW. E o versículo 6 é o auge dessa história. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, serviram aos Baalins e a Astarot, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. Quantos deuses esta gente serviu? Esta frase, a partir de Débora, Gideão, vamos voltar para Juízes capítulo 8. E os medianitas, ou seja, assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Esta passagem mostra que os israelitas tiveram anos de paz depois de tantos anos no tempo de tal fulano. Este tipo de frase termina com Gideão e não se repete mais. No remanescente de Juízes não houve mais esta frase de que Deus deu paz a Israel. No tempo de Juízes. E isto significa também que eles estavam a adorar um ou dois ídolos, mas agora estavam entregues a tanto quanto foram os ídolos que eles tiveram oportunidade de ter. A questão que se levanta é: o que afinal lhes levou a retroceder, cada vez mais a piorar, a adorar mais ídolos do que antes? Essa é a questão que tenho me colocado eu também. Afinal, o que faz com que eu volte a cair nos mesmos erros, a ter que me arrepender de novo? Por que volto a cair nos mesmos tipos de pecados? Olho para esta gente e digo: esta gente era pior, pá. Mas será que não é isto que acontece contigo, voltando sempre para trás, quando diz: ninguém me vê, ninguém sabe, e volta a cometer os mesmos erros? Precisamos refletir sobre nossas próprias vidas. Será que este não sou eu, voltando para os mesmos erros, para os mesmos tipos de pecado, depois de me arrepender? Esta é uma situação muito séria. O que acontece é que, para muita gente, nunca planificamos o nosso avanço espiritual, apenas planificamos os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos e deixamos de lado a nossa situação espiritual, o nosso crescimento espiritual.
A maior questão é de que tipo de fé, afinal, eu estou a viver. Deveria ser uma pergunta de reflexão sempre. E que tipo de fé eu estou a viver? Será que a minha fé é real? Ou talvez colocar essa questão: por que eu estou a manter a minha fé? Voltarmos a colocar essas questões, nos perguntarmos por que afinal estou a manter a minha fé? Afinal, eu venho à igreja. Porque afinal eu acho que sou adorador de Deus. Porque se não construirmos as razões atrás do porquê nós estamos a manter a nossa fé, nunca manteremos a nossa fé. Se nós não colocarmos para as nossas mentes a razão pela qual nós cremos em Jesus, nós não continuaremos com esta fé. Se nós não colocarmos as razões fortes para a nossa mente, porque vamos à igreja, será muito fácil e simples faltar à igreja. Vamos refletir sobre estas questões e dar resposta pessoalmente. Por que mantenho a minha fé? Por que eu venho à igreja? Por que afinal oro? Por que tenho que ler a Bíblia? Por que obedeço a Deus? Por que me submeto diante do meu pastor associativamente? De segurança. É por causa de que me sinto culpado não ir à igreja. Ou é por causa como é que hei de olhar para aquele pastor se não vou à igreja? Ou talvez, não, é porque eu quero ir ao céu quando morrer. Será que é isso? É verdade. Ou estou a manter a fé porque quero conduzir uma vida de decência e de boa pessoa diante das pessoas. Porque cristianismo aparenta ser a melhor religião do que as outras. Estou colocando essas perguntas para te ajudar a refletir. Afinal, qual é a verdadeira razão para a minha fé? Então, se essas e umas outras forem as razões da nossa fé, a nossa fé significa que seja apenas um simples meio de alcançar alguma coisa. Será que a minha fé é apenas um meio de eu ser abençoado para alcançar o sucesso? Será que a minha razão da fé é para ir a um lugar que é melhor do que a qual estou agora? Então me pergunto este ano, será que fiz o melhor para Deus este ano? É uma das grandes questões difíceis de refletir sobre. Será que fui leal a Deus este ano ou escorreguei? Reflita sobre esta questão. Em termos da minha fé, temos nossas tarefas, também tenho tarefas como pastor. Cada um de nós tem alguma tarefa e responsabilidade como membro da igreja. Olhando para estas tarefas e responsabilidades, e são apenas algumas obrigações de nós como cristãos ou apenas ações da fé. Tenho pregado, visito pessoas em suas casas e hospitais, faço aquela tarefa, mas todas estas tarefas que faço, faço-as como atos da minha fé ou apenas simples obrigações. Porque oro, jejuo, faço aquilo, mas aquilo. Esta questão sempre sobressai. Será que faço isso como resultado da fé? Se isto é feito como apenas simples obrigações, são apenas práticas religiosas. Foi por causa disso que titulei esta mensagem Fé versus Religião. A fé genuína que tem a ver com o relacionamento com Deus e as práticas religiosas
que são compostos de obrigações e regras. Se não tomarmos cuidado, vamos acabar a nossa vida fazendo apenas atividades religiosas, onde os padrões da vida tornam-se mais importantes do que o nosso relacionamento com Deus. Quando chegamos e olhamos para essas obrigações e regulamentos, podemos nos autoavaliar. Ah, fiz bem desta vez, porque acho que guardei todos estes regulamentos e consigo medir via essas leis que construí para mim mesmo ou alguém construiu para mim para dizer que fui mais melhor este ano. Mas isso nos faz depois pessoas diante de Deus. Será que faço o que devo fazer ou estou a fazer apenas por certas obrigações? Quando preparo os meus sermões, estou ali para orar. Será que me levanto e digo, tudo quanto fiz foi para a glória e honra do Senhor ou apenas para elevar o meu ego e dizer, Senhor, vê que fiz o melhor este ano? Porque muitas das vezes o nosso senso de sucesso é em comparação a outras pessoas. Achamos que fomos os melhores porque olhamos as outras pessoas. Aquele não teve tempo, aquele não veio à igreja, aquele não jejuou, aquele não esteve na montanha. Então, se eu fiz essas coisas, então fui o melhor. Não é assim que Deus define o bem de alguém. Deus não define o bem de alguém em comparação aos outros. Vamos ver para este exemplo para a reflexão. Vamos dizer, Deus está me pedindo um 100 e eu dou 80 e outros dão 50, 60, 70, 75. A questão agora é, será que fiz o que Deus me disse porque eu dei acima de todos? Não, não, não. Deus me pediu 100. Eu, ao dar 80, independentemente de ter dado acima das outras pessoas, eu não cumpri. Mas é assim que nós medimos o nosso sucesso de espiritualidade diante de Deus. Porque eu fiz acima de tal fulano, mais tal fulano, mais tal fulano, então fiz bem diante de Deus. Acho que precisamos entender que a fé não tem nada a ver com as práticas, mas sim ao seguir a Deus no relacionamento e comunhão saudável. Fé não tem a ver com o dizer, veja, o mundo, o pastor fulano, o irmão fulano fez aquilo, mas aquilo, mas aquilo. Eu fiz isto, mas isto, mas isto. Então, eu sou boa pessoa diante de si, Deus. Fé tem com Deus, tem a ver, aliás, com o seguir os padrões de Deus. Ao olharmos para Jesus, vemos um grande ensino quando ele fala de vários padrões que separam a religião e a fé. Se olhar para o tempo de juízes, eles tinham a religião, mas não tinham a fé. Nas tarefas de religião, nós nos dissemos, fiz isto, mas isto, do que aquele, mas este, mas aquele, então eu sou a melhor. Na religião dissemos, porque estou a dar tantos em valor, estou a orar tantas vezes, então Deus precisa me reembolsar com esta porção da graça e misericórdia. Isso é religião e é idolatria. Assim, Israel estava servindo a Deus de forma como as outras nações estavam a servir aos seus deuses. Era apenas mudança de nome e de objeto, mas eles estavam a servir a Deus da mesma forma que outros serviram aos seus deuses. Enquanto estamos a chegar ao final do ano, creio que isto é algo que devemos tomar em reflexão. Será que estou a trabalhar com Deus numa comunhão e aquilo que é comunhão saudável? Será que tenho o meu Deus como um Deus vivo com quem posso me comunicar, posso perguntar aquilo mais aquilo? Ou apenas é um objeto em que faço oferendas?
e assim servir a Deus da mesma forma que as nações de fora estão servindo aos seus deuses. Servir e esperar de Deus como as nações servem aos seus ídolos e esperam nos seus ídolos. Por exemplo, muitos de nós querem vir a Jesus, querem servir a Jesus para não ir ao inferno. Será que nós estamos em busca de Jesus para evitar outra coisa? As Escrituras falam claramente que devemos obedecer a Jesus do amor que nós temos por Ele, não do medo que nos cerca. E realmente, nas regiões orientais, as coisas são diferentes, mas para nós, aqui no Médio Oriente, somos aqueles que temos o passado de servir as outras religiões e falamos da experiência quando falamos daquilo que é uma religião e diferenciá-lo de uma fé. Ao invés de seguir as Escrituras para conduzir a nossa vida de fé, nós pegamos a forma de como servir de outras religiões e até aplicamos aqui no cristianismo e dissemos isto como está ajudando as pessoas, nós também poderíamos nos ajudar. E comparamos com o Islã, ora 5 vezes por dia, e quantas vezes nós deveríamos orar, e muitas outras coisas. É assim, quando Deus opera através do seu povo, os seus homens, no tempo de Gideão, por exemplo, ele estava a se manifestar aquilo que é o seu verdadeiro poder, impacto na vida daqueles que lhe obedecem. E eles estavam a ver os efeitos de Deus, parecia que estavam a seguir a Deus, mas logo que os efeitos, as obras pararam, eles desviaram-se rapidamente. Assim voltaram-se para os outros deuses. Se a nossa fé for genuína, independentemente do que possa acontecer, ela precisa persistir. Se a nossa fé não for apenas uma expressão de religiosidade, ela deve mostrar-se pelo seu impacto. E esta fé depende o que Deus está me dizendo hoje. Será que a minha fé é movida pela voz de Deus ou apenas por certas regras que eu desenhei ou alguém desenhou para que eu siga? Vamos nos voltar para esta passagem do Novo Testamento, Lucas capítulo 18, versículo 18 a 27. Vamos ler junto esta passagem. Lucas capítulo 18, versículo 18 a 27. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Isto mostra o quão esse jovem rico era um religioso. Quantos desses estão à busca da vida eterna? Este jovem era apenas um religioso. Ele pergunta: O que tenho que fazer para ter a vida eterna? Qual era o seu problema? Qual é o problema
de ser religioso, afinal. O problema muitas das vezes é acerca da definição da fé. Será que ele tinha fé? Vamos ter cuidado em como responder a esta questão, porque este parece melhor do que muitos de nós. Ele diz que guardou toda a lei desde a sua infância. Tem alguém aqui que guardou toda a lei desde a sua criancice? Pelo menos eu não. Ele aparentava ser um jovem de sucesso. As moças que ainda estão solteiras estariam a buscar, cair, levantar para se casar com um jovem como este. Estava na igreja, guardava toda a lei, era extremamente rico, era um jovem príncipe. Que mais de se dizer acerca deste jovem? Ele tinha problemas com a definição de fé. Ele pensava que Deus lhe aceitava por causa de suas ações. A fé não é definida pelas nossas ações, mas sim a nossa comunhão com Deus. É verdade que a fé pode ser expressada através de nossas ações. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. A fé é dom de Deus. A fé é algo como um desafio diariamente, onde consultamos a Deus dia após dia como fazer, como falar, como agir. As práticas religiosas nos ensinam que temos obrigações a fazer para podermos ganhar a vida eterna. E as escrituras mostram claramente que nunca podemos ganhar a vida eterna. A vida eterna é uma dádiva que vem de Deus. É Deus que nos dá a vida eterna. É como aqueles treinadores de Kung Fu de Shaolin que passam a vida procurando os melhores mestres, enquanto diz que me ensina mais um movimento. No tempo de Jesus já havia este tipo de pessoas que diziam: eu tenho seguido toda a lei desde a minha criancice, mas estou vendo algo diferente neste mestre. Deixa-me aproximar a ele para me ensinar mais um passo, para poder ascender para o outro nível. Este jovem, no caso dele, chega, vem ter com Jesus, diz que o que posso fazer? O que necessito fazer a mais? É como se dizer, me diga este segredo. A fé não é algo que ganhamos através das nossas obras. Se olhar para a saudação dele, verá uma perspectiva errada da parte dele. Diz que, bom mestre. Imediatamente Jesus lhe repreende, mas ele veio com boas intenções e diz: bom mestre. A questão de Jesus era propriamente o que você quer dizer com bom mestre. Jesus diz: por que me chamas bom? Afinal de contas, o que Jesus quer dizer aqui? Quem te deu padrões de julgar as pessoas? Quem te deu os padrões de aprovar ou reprovar as pessoas? Em outras palavras, Jesus está a dizer: se realmente você crê, você deveria saber que só Deus é bom. E cabe a Deus apenas decidir quem é bom, o que é bom. O problema não era apenas a maneira pela qual se aproximou e disse bom Deus, e bom homem, não. E Jesus estava apontando para um problema que está no coração. Jesus estava a dizer, em outras palavras, quem te colocou no lugar de estabelecer padrões de quem é bom e quem não é bom. E Jesus diz a este jovem: aquele que é bom é Deus apenas. É daí que o jovem descobre: oh, ei, estou muito atrasado, pá. Eu vivo pensando que eu sou boa pessoa. Afinal, o único bom é Deus. Não há ninguém mais que é bom além de Deus. Esse jovem pensou que estava a conduzir uma vida boa e Jesus lhe mostra que o único que é bom é Deus. E tudo isso quer dizer? Quer dizer que, então, nós, se não somos bons, somos pecadores. E Jesus continua, diz que vende tudo quando você tem e dê aos pobres. Em outras palavras, Jesus está dizendo: prove então que você desde a infância
está fazendo o que está dizendo, está cumprindo a lei. Primeiramente, Jesus estava a ensinar a ele como receber a vida eterna. E segundo, Jesus estava ali a ensinar em como viver e reviver a sua fé, fazendo entender que ele não poderia colocar a sua fé nas coisas do mundo, mas a fé verdadeira deve ser colocada em Deus. Isso sim é a fé. Mesmo que não tenha nada, mas se a sua esperança é o próprio Deus, você tem a fé. Os israelitas não apenas dependiam de juízes, tinham muita coisa na era de juízes em que eles dependiam. No tempo de Gideão, Deus era o número um de todos os outros deuses, mas quando parecia que não estava a fazendo coisas notáveis, lhe abandonavam completamente. Então, os deuses de fertilidade, os deuses dos filisteus, tomavam o lugar de Deus proeminente e eles se entregavam a servir estes deuses. Nós deveríamos pensar e refletir: será que estou a depender de Deus ou outras coisas? Estou a depender de minhas boas ações para ser aceitável diante de Deus? Ou estou a seguir algumas regras que os meus pais me deram? O que este jovem estava a dizer não era justo. Ele dizia que eu estou a obedecer toda a lei, mas as suas ações diziam o contrário. Então, não concordavam, não coadunavam as suas ações com aquilo que ele dizia ser. Ele estava fazendo suas ações como forma de vanglória, não como uma expressão de fé. E aqui está a diferença entre as práticas religiosas e a fé. Tudo quanto tenho feito como um pastor, tudo quanto tenho feito como um cristão, será que é apenas a expressão da minha fé ou apenas algumas práticas religiosas que eu penso que vão fazer com que eu seja aceitável? Será que a nossa fé é realmente genuína? Será que tudo quando estou a fazer porque amo a Deus? Devemos termos cautela neste tipo de ponto ao viver a nossa vida cristã. Quando dissemos que estamos a viver a nossa vida cristã, mas estamos a nos voltar sempre para os ídolos. E qual é o maior ídolo? Sou eu, o meu ego. Ou talvez minhas ou outras coisas ou objetivos. Mais uma vez, isso significa que estou a colocar a razão como meus pais, meus filhos, o meu esposo ou minha esposa, o meu carro, a minha casa, os meus negócios, os meus projetos. No final de contas, tudo tem a ver com meu ou minha. Quanto mais tempo damos a alguma coisa, e quanto mais dinheiro investimos numa coisa, isso torna a coisa mais relevante nas nossas vidas. E por último, define muito a importância do nosso relacionamento com Deus. Aquela coisa que nós achamos, eu não posso viver sem esta coisa. É a isto que estamos a adorar. Além de se aproximar a Deus e perguntar o que devo fazer para ter a vida eterna, o que devo fazer para ganhar vida eterna. Não. Mas sim devemos nos aproximar a Deus como uma forma de comungar com Ele. Não apenas nos aproximarmos a Ele pelo que podemos ganhar. Nós perguntamos a Deus se Ele se apraz daquilo ou diz, se não, nós estamos prontos para voltarmos para trás, fazer apenas o que Ele quer. Estou disposto a mudar, não apenas pedir a Deus para que mude aquilo para mim. Nos colocamos no lugar de Abraão. Se este é o meu Isaac, estou disposto a te sacrificar. Eu oro para que durante a jornada da minha fé possa ser sincero e honesto. Não quero mais estar a executar práticas religiosas, a fazer coisas
porque sou obrigado a fazer. Não fazer nada para poder me orgulhar, mas fazer como é a vida do cristão no seu andar com Deus. Não estou a fazer nada para provar a mim mesmo de que sou melhor que tal fulano. Não estou a fazer nada para provar às pessoas que sou melhor. O meu foco não está mais no meu orgulho, mas sim no meu caminhar com Deus, porque preciso de Deus na minha vida cotidiana. Vou levar um pouco de tempo refletindo se todas essas coisas eu perder, quanto de tempo, quanto de fé poderá restar? Será que posso vender tudo quanto eu tenho? Posso perder tudo quanto eu tenho e quando olhar descobrir que ainda tenho Jesus, ainda a minha fé é inabalável em Jesus. Essa é a definição de Jesus. Jesus diz que venda tudo quando você tem e venha me seguir. Se a nossa fé for genuína, independentemente da situação em que nos encontramos, é boa, é má, é melhor, é pior, continuaremos a manter a nossa fé. Não estaremos à busca de outros deuses dos filisteus, outros deuses dos amorritas. Continuaremos estando apenas com o único Deus. Vamos orar. Nosso Pai, Deus, te agradecemos por nos dar este tempo para refletir acerca da nossa jornada da fé. Pai, há muitas vezes que fazemos as coisas e descobrimos que estamos apenas fazendo porque é apenas nossas obrigações. Muitas vezes nos focamos nas ações do que na sinceridade do coração. Pai, ajuda-nos a olhar para dentro de nós e ver se estamos gastando tempo pensando acerca do que podemos ganhar do que a nossa própria fé. Pai, ajuda-nos, queremos colocar para fora tudo e deixar que permaneça tu e eu, tu em cada um de nós. Precisamos refletir sobre a fé que temos. Ajuda-nos, nosso Pai. Precisamos de si para que nos dê a fé necessária, nos dê a fé verdadeira, a fé genuína. E ao lembrar que foi para isso que Jesus veio a esta terra, enquanto celebramos o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a lembrar a razão pela qual o Senhor veio. Ajuda-nos a receber este dom da fé. Ajuda-nos a não cair na adoração de ídolos. Ajuda-nos a não te buscar como mais um Deus nas nossas vidas. Ajuda-nos a estar cheio do poder da sua presença nas nossas vidas. Muito obrigado pela sua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.